Bom dia, pessoal. Bom dia, professoras. Bom Bom dia. dia. Vamos dar início ao nosso encontro, né? O pessoal ainda demorou um pouquinho a chegar, mas já já todos estão aqui e até lá a gente vai iniciando aqui o nosso encontro. Hoje, né, nós iniciaremos o encontro 8, e a dimensão hoje será a profissional, né? A gente, até terça-feira, tivemos aí a dimensão social. E agora, né, partindo para essa dimensão profissional também, que é muito interessante, que fecha aí o ciclo todo das dimensões, né? E são orientadas aí todas as fases pela BNCC, e a gente vai refletir aí durante 2 encontros, 3 encontros sobre essa dimensão. E cá com a gente, né? Quem está hoje é o Tiago, que é o mentor de vocês, a Ana Bárbara gravando os encontros, a Daiana e a Joelma são mentores das demais turmas. E, além disso, né, nós temos aqui conosco também hoje a professora Daniele. E ainda teremos mais outra vez, né, professora Dani? Quer dar uma palavrinha antes? Não, só desejar bom dia para todo mundo e uma boa aula. Tiago também, quiser falar. Bom dia, tenho certeza que será mais um encontro muito produtivo, onde vocês trarão diversas reflexões importantes acerca do tema projeto de vida. Ontem eu fiz contato mais uma vez com vocês e enviei as pendências referentes aos encontros 5 e 6, porque acho que foi mais ou menos uns 15 dias atrás que eu tinha enviado até o encontro 4, que era o que estava disponível. Então, aproveitem, né, final de semana, para colocar as pendências, os estudos em dias, para não deixar lá para o último momento. No mais, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição lá pelo WhatsApp, tá bom? Obrigada, Tiago. Né? Então, é importante isso que o Tiago falou, porque a gente já está aí na reta final, né, dos encontros da fase 2, e depois a gente vai para a mentoria, ter um intervalozinho, vai ter a mentoria, como não é tão obrigatória, só que para quem vai multiplicar, isso vai ser discutido depois, e teremos aí mais na frente, né, o webinário, reconhecimento docente, né, que mais na frente a gente fala com vocês, tá certo? Os horários, né? Nossos horários. O pessoal hoje está demorando um pouquinho mais a chegar, mas alguns aqui pontualmente, isso é muito bom, né? O uso da câmera, áudio, fica à vontade. Compartilhamento de tela, né? A gente já conversou, né? Qualquer coisa é só encaminhar aí para o Tiago, e que ele encaminha para vocês, né? Os demais lá no grupo, que vocês gostarem de compartilhar. Alguns, às vezes, sempre indicam, né? Algumas coisas que querem compartilhar. E aí, só enviar para ele que a gente compartilha lá para o grupo, e todos terem acesso à informação que vocês gostariam, né, que todos tivessem conhecimento. Participação em grupo, hoje nós teremos uma participação em grupo, certo? Não utilizaremos tantos recursos, mas vai ser uma participação, acho que uma pesquisa muito interessante para vocês. E esperamos que tenham feito uma leitura, né, dos materiais indicados, ao menos uma, para que vocês, né, possam vir para cá e entender um pouquinho já sobre a dimensão profissional. Hoje, a dimensão profissional, nós vamos trazer, né, na nossa atividade, história de vida bem-sucedidas. Depois, né, se vocês quiserem, continue, a gente segue direto. Se não quiserem, quando voltar das salas temáticas, avisem, né, que vão querer intervalo para a gente para um pouquinho, senão até 10 para meio-dia a gente encerra no máximo, tá bom? E vamos, né, socializar essas histórias de vidas bem-sucedidas, que vocês irão fazer essa pesquisa, só que com algumas orientações, e até lá a gente vai, né, passar aqui algumas informações, e teremos também as orientações do próximo encontro e encerramento. E aí, eu deixo com vocês hoje, com a nossa convidada, né, especial, a Dani também estará aí mais uma vez ou duas aí conosco, e ela vai falar um pouquinho aqui, né, sobre a dimensão e depois a atividade. Com você, Dani. Obrigada, Cati. Bom dia, gente, novamente. Como a Cati falou, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa dimensão
profissional, né? A gente passou por essa dimensão pessoal, olhando um pouco para a questão do autoconhecimento, da identidade, da autoestima, e a gente chega nessa dimensão profissional, olhando para esse mercado de trabalho e as habilidades e as competências que a gente precisa desenvolver no século XXI. O que é que esse mercado de trabalho exige desses estudantes? Pode passar. E aí, qual é essa dimensão profissional tem como característica esse processo de direcionamento mesmo na inserção e permanência do jovem no universo profissional, fazendo com que ele tenha uma atuação produtiva tanto para si quanto para a sociedade. Estar inserido no mercado de trabalho vai depender da identificação e do desenvolvimento de habilidades, competências e conhecimentos alinhados às demandas do século XXI, como o uso da tecnologia, o empreendedorismo, a criatividade e a resiliência. Então, o jovem estará preparado para crescer como cidadão, seja em situações favoráveis quanto nas adversas, com base em valores e saberes pessoais, relacionais e cognitivos. E aí a gente traz essa questão, eu e o mundo do trabalho. Então, planejar e definir ações e metas, valorizando a diversidade de saberes e vivências culturais, aprendendo a fazer escolhas conscientes que dialogam com conhecimento e habilidades, despertando a consciência crítica e a responsabilidade na construção do seu projeto de vida, ao mesmo tempo em que estabelece conexões com o mundo do trabalho. Então, aqui a gente já vê 4 pontos. Planejar e definir metas e ações, que é essa questão do plano de ação. A gente já vê a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais dentro dessa perspectiva do repertório cultural. E a gente vê a construção do seu projeto de vida, estabelecendo conexões com o quê? Com esse mundo do trabalho. Mas quando a gente pensa em plano de ação, o que é que seria esse plano de ação? É registrar sobre o que precisa ser feito. É a gente listar todas as ações necessárias para atingir um objetivo. E para isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa definir o nosso objetivo, a gente precisa definir as nossas metas, a gente precisa organizar as nossas ações, dividir as tarefas e estabelecer prazos. Então, dessa forma, a gente cria esse plano de ação. Eu sabendo onde eu quero chegar, que não é aquele processo do coelhinho da Alice, dos Países das Maravilhas, né? Que qualquer lugar serve. Então, quando a gente estabelece um plano de ação, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar até esse objetivo e do tempo que a gente precisa. O repertório cultural é todo o conhecimento que uma pessoa, ao longo da vida, acumula a partir de suas experiências culturais. E aí a gente pensa, né? Como é que a gente desenvolve esse repertório cultural? A gente desenvolve esse repertório cultural lendo, assistindo, ouvindo notícias, vendo filmes, assistindo documentários, participando de grupos de debates, então tudo ouvindo música. Então, tudo isso vai desenvolvendo, enchendo a nossa caixinha dentro dessa expansão, dessa diversidade de saberes e vivências culturais, tá? O projeto de vida é tudo isso que a gente está discutindo. É tudo aquilo que vai nos ajudar a aprimorar ou ampliar os conhecimentos para que a gente tenha um desempenho melhor, tanto naquilo que a gente quer executar, quanto no que a gente, nas funções que a gente já executa. E aí a gente pode pensar no projeto de vida que a gente quer fazer o quê? E aí a gente pensa como tudo está interligado dentro do plano de ação e dentro do repertório cultural. Isso pode ser o quê? Uma segunda graduação, se a gente quiser fazer um segundo idioma, os cursos de capacitação, esse próprio curso de projeto de vida, tá? Então, tudo isso vem para nos ajudar a aprimorar na função que a gente já está executando hoje. Tá? E o mundo do trabalho compreende todas as atividades de trabalho, né? Meio ambiente, conhecimentos instituídos e conhecimentos investidos.
né? Então, tudo isso aqui, eu e o mundo do trabalho, ele está interligado nesses 4 pontos. Esse parágrafo traz 4 pontos importantes, tanto o desenvolvimento de um plano de ação, quanto a nossa caixinha de repertório cultural, né? Tudo que sai do convencional, aquilo que vai sair da nossa rotina, o desenvolvimento do projeto de vida e essa relação dentro do mundo do trabalho. E aí, Kate falou lá no início, né, que a gente teria uma atividade sobre histórias de vida bem-sucedidas, né, que a gente vai pesquisar, né, vocês vão para salas temáticas, é uma atividade em grupo, vocês vão pesquisar histórias de vida de pessoas bem-sucedidas dentro do estado do Piauí, pessoas que o que são bem-sucedidas são pessoas que, em circunstâncias desfavoráveis, elas superaram suas dificuldades. Lembra do que a gente falou lá no início, que é a resiliência? Então, dentro de situações adversas, superaram suas dificuldades através da criatividade, inovando conceitos e modificando sua realidade e do mundo ao redor. Então, para essas pessoas, quando a dificuldade virou uma oportunidade. E aí eu vou trazer um exemplo da Débora, eu vou trazer um exemplo nacional, tá? Não um exemplo do Estado, mas um exemplo nacional, que é a história da Débora Seabra, né? Que ela foi a primeira professora com síndrome de Down, que trabalha, hoje ela trabalha como assistente em uma escola particular no Rio Grande do Norte, e ela, para realizar seu sonho de trabalhar na área da educação, ela enfrentou inúmeros obstáculos, dentre eles agressões, constrangimento, desde o início do processo de formação do curso de magistério. Então, a trajetória profissional dela, ela começou a fazer isso, a realizar palestras no país e no exterior, combatendo esse preconceito em sala de aula. E para isso ela também lançou fábulas infantis. E aí, qual foi o ápice dentro dessa história? Em 2015, ela recebeu o prêmio Darcy Ribeiro da Educação. Então, de uma situação que ela estava vivenciando, de um desejo que ela tinha, como é que ela virou isso e virou uma referência no campo da educação, tá? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão se organizar nessas salas temáticas e vocês podem pesquisar em internet e tal. Se vocês souberem, vocês não precisam pesquisar, mas quiserem ampliar esse repertório de pessoas bem-sucedidas. E aí vocês vão evidenciar que pontos dessa história. Trazer o nome dessa pessoa, trazer de que cidade ela é, se tiver a formação, qual foi a atitude, a ação desenvolvida, qual foi a motivação que trouxe ela, que nem a Débora. A Débora passou por situações de agressão e constrangimento, então isso já se tornou um processo de motivação para ela. Quem foram as pessoas envolvidas, quais foram as mudanças relevantes e, o principal, quais foram os resultados, quais foram as inspirações para a comunidade. Então, por que vocês trouxeram essas pessoas? Quais foram essas inspirações para vocês retratarem essas pessoas? Tá bom? Tá tranquilo? Oi, Kátia. Oi. Eu gostaria também, né, de comentar outro caso aqui, a professora Danetos da Débora, que é muito importante, né? Essa menina, certo? Mas, assim, nós temos vários outros casos, né? Que, inclusive, aí, né, próximo de vocês, tem muito, que aí vai ser Histórias Bem-Sucedidas do Piauí, certo? Mas eu vou trazer um caso aqui que eu acho que é mundialmente conhecido, que vocês já devem conhecer, né? Que é a história lá do menino também que teve, né? Que descobriu o vento. A história que tem, né, o filme, o menino que descobriu o vento, é uma história de vida, né, bem sucedida, e ele acabou, né, ajudando a nível mundial essa história, mas ele acabou ajudando, né, a comunidade dele inteira, né, e muito legal isso, porque ele viu ali uma dificuldade e tentou resolver, e hoje, né, ele ganha o mundo aí, realizando palestras e tudo. E tem a história do filme, né, que também é mundialmente conhecido, que é... Ai, meu Deus, agora me deu branco, só olhar o nome do filme aqui, viu? Que é com Will Smith, A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, né? E também é uma história real, né? No filme, se vocês não perceberam, mas no filme, o próprio, né? A própria pessoa que inspirou o filme, o Chris Gardner, ele aparece no filme, em uma das cenas,
que ele ainda vive, também faz, e durante a pandemia, tanto o jovem lá, que já é adulto, do Menino Descobriu o Vento, o Chris Gardner, eles fizeram muitas palestras aí, em muitas universidades aqui do Brasil, claro que foi online, né, acho que foi a PUC, mas foi a PUC de São Paulo, que tinha aí distribuindo essas palestras, gravadas, até com Malala já teve, né, muita gente já assistiu, e era tudo gratuito, viu, gente, até o início desse ano, eles estavam fazendo essas palestras, né, gravação do vídeo, quem participou disso foi muito bom. E o Chris Gardner também, que visualmente, né, quem já assistiu lá o filme, vocês percebem, né, que aquela história ali é muito de superação, né, e ele tinha todas as chances para ser a pior pessoa, né, e ele conseguiu superar e hoje também acabou ajudando muitas pessoas, né, ficou rico tudo, mas hoje ele contribui para a sociedade e ajuda muitas pessoas lá na África, certo? E, claro, no filme mostra que o menino já era um grandinho, na verdade, né, o menino era muito menor. Porque você sabe que ficção, quando você vai transpor para a Terra, tem algumas coisas que tem que ter ajuste, mas o essencial era isso, mostrar, né, as dificuldades que ele teve, ele não deixou, né, de crescer na vida, não deixou que aquilo, né, fizesse com que ele desistisse da vida, né, como um todo. E assim, né, a gente vê, acho que não sei se foi nessa turma, também lá do psicanalista da Segunda Guerra, que tem o livro Em Busca de um Sentido, que ele foi também criado, esse livro que inspira hoje o projeto de vida, né, sobre as pessoas na guerra, por que ele buscar o sentido da vida, né, dessas pessoas, que ele descobriu lá na guerra como é que fazia aquelas pessoas sofrendo ali, né, nos campos de concentração e querendo viver, e foi buscar um sentido. Então, essas pessoas também buscaram um sentido na vida delas, né, porque a gente às vezes pensa só que ganhar dinheiro vai, né, resolver todos os problemas. E a gente sabe que não é bem isso. E essas pessoas bem-sucedidas, elas chegam a um ponto que ela começa mesmo a ajudar as pessoas, porque eles chegaram a um ponto que já almejaram, né, aquilo de material, mas tem outras coisas que a gente, como ser humano, precisa. Então, nossos alunos também têm que entender isso, né? Que às vezes eu posso ser bem-sucedido, não necessariamente ter muito dinheiro, né? Como um menino, foi uma consequência, porque tudo é a consequência das ações. Do menino descobrir o vento, ele, claro que hoje ele tem uma situação muito melhor, mas quem já viu lá no filme, quem sabe da história, vê que não era nada difícil, e ele ali conseguiu, né? Foi em busca. Então, tem, né? Isso é muito interessante eles conhecerem. Tem também tem um outro filme que é bem interessante, que é com Morgan Freeman, sobre o aluno que se passa, né, um senhor de idade que vai buscar, né, numa classe infantil e quer aprender a ler e escrever e há muita dificuldade. Não quer dizer que essa pessoa também, depois de velho, ele não pode ser bem sucedido, porque ele foi lá e conseguiu muitas coisas, né, junto com a professora, lá na África, para ele poder estudar mesmo na classe infantil na época, né? E a gente sabe, né, que os países da África é um pouquinho complicado, né, algumas situações. Então, é esse caso aí que a Dani contou, também, acho que durante a pandemia, saiu de uma primeira fisioterapeuta lá do estado de Alagoas, uma pessoa com deficiência, né, que também foi a primeira formada e tudo, isso também foi tudo divulgado na época da pandemia, porque aconteceu na época da pandemia, e também hoje é bem sucedida, e tem, gente, várias e várias histórias, às vezes a pessoa, nosso vizinho, tem uma história de vida bem sucedida e a gente não percebe, porque a gente almeja, né, que tem que ser só o dinheiro, o jovem ele vai pensar logo assim, aquela pessoa enricou tudo, mas assim, o que é ser bem sucedido? Será que só é ter dinheiro? Não, é fazer algo mais além, né, para o bem comum do todo, certo? Ficar feliz com aquilo que você tem, mas não ficar feliz com ninguém, querer passar fome nem nada, é claro, né, a gente entende. Mas a gente tem que pensar isso, o que é ser bem-sucedido, certo? Como a história da Débora Seabra, que a professora colocou aqui para a gente. E deixa eu ver o outro aqui que eu queria trazer para vocês, só para vocês refletirem, né, sobre que a professora trouxe de Débora Seabra. E eu queria, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei dessa vez, pessoal, vou ficar devendo. Eu sei que eu tinha anotado aqui de uma, eu tinha apagado, mas não tem problema não. Mas eu acho que vocês já entenderam o que é, né, essas histórias bem-sucedidas. Então, com certeza, no Piauí deve ter várias pessoas do seu lado, né,
e que estão sendo bem-sucedidos e são pessoas que inspiram outros jovens e que merecem ser contadas. Até, às vezes, quem sabe, alunos de vocês hoje são bem-sucedidos e são exemplo aí para a comunidade escolar, né? Eu já ouvi alguns comentários em algumas aulas aqui de uns alunos, né, bem-sucedidos e com certeza vocês trarão histórias aqui maravilhosas, a gente conhecer mais um pouquinho aí, né, dessas pessoas do Piauí. Muito obrigada, professora Dani. Então, acho que agora é sala de temática, né, Tiago? Isso. Vocês serão conduzidos para as salas temáticas. Lembrando, na nossa socialização de hoje, a gente não vai utilizar nenhum recurso. Então, vocês vão debater entre vocês e essa socialização será com base apenas na oralidade. Então, podem ficar tranquilo. Vai chegar aí na tela de vocês uma notificação convidando vocês a participarem dessas salas temáticas. Vocês clicarão no nome participar e automaticamente vocês serão conduzidos lá para essas salas, certo? Ao final desse tempo de 30 minutos, vocês retornam de forma automática aqui para a nossa sala principal, tá bom? Vou liberar aqui as salas temáticas. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Pronto, todos retornaram. Lincoln, todos já retornaram, viu? Grupo 1, que o grupo 1 foi o grupo 1 e o primeiro a retornar. Hoje foi engraçado, mas isso é muito bom, né? Então, a gente continua, sai 10 para 5, certo? Hoje eu estou ligada no relógio, né, para a gente não se perder, que a gente se empolga tanto aqui nas histórias que quando a gente vê, passou o horário. Gente, antes de passar a palavra para vocês, eu queria aqui retificar, né, eu disse código brasileiro ali, que eu não estava lembrando de ocupação, é classificação, certo? Para identificar as profissões, já que vocês vão estar no terceiro ano, e durante o mês, né, com os jovens, a gente trabalha muito, né, o mundo do trabalho vai estar falando, e pode surgir nessas novas profissões. Então, tem o CBO, que é do Ministério do Trabalho, é classificação brasileira, esqueci-se aí, eu digitei sem querer, classificação brasileira de ocupações, lá lista todas as ocupações, né, que nós temos, o propósito é esse, e aí é um documento, né, do Ministério do Trabalho, e é muito bom, então vocês podem fazer essa consulta online, por isso, né, vai surgindo as profissões, eles vão listando lá, certo? E é interessante, né, a gente ter esse conhecimento. Quem não conhecia, que eu já vi que tem uns professores aqui que já conheciam, fica aí a dica para vocês depois, quando tiverem dúvida de uma profissão, vai lá e confere. Que existe algo que é a profissão e existe aqueles que nomeiam, né, quando a gente está numa determinada empresa, e às vezes a nossa função lá, a gente acha que vai ter sempre lá na CBO, nem sempre, né? Profissão é diferente de uma função lá que está exercendo na empresa, elas se correlacionam, mas tem algumas diferenças. E aí fica, né, retificado aí para vocês. E vamos lá agora conhecer essas histórias maravilhosas que, com certeza, cada um de vocês trouxeram aqui, certo? Vamos conhecer um pouquinho de cada história e vamos iniciar aí com o grupo 1, né? Queremos ouvi-los. Vou tirar aqui o PPT, né, para a gente ver o rostinho mais de vocês, e vocês também. Quem quiser ver o professor, né, só é clicar no PIN aí, que ele fica tomando conta da tela toda. Certo? De vocês. Quem vai falar aí do grupo 1? Câmeras abertas, que coisa linda. Quem vai falar sou eu, professor Lincoln. Pronto, então vamos lá, Lincoln. Pronto. O nosso grupo é a professora Nádia, a professora Socorro, a professora Maria de Lourdes, né? E foram entrando, assim, outras pessoas e saindo, né? Mas nós 4 começamos a fazer uma pesquisa sobre nomes piauienses, né? De pessoas que têm história de superação. E a gente viu 2 histórias. E é a que a gente acabou definindo pela história de Sara Menezes. Eu tô um pouco rouco, porque eu tô um pouco gripado, viu, gente? Mas deixa eu falar, valeu. Sara Menezes, ela era uma piauiense da capital, que se destacou não só no âmbito estadual, nacional, mas internacional, por ser a primeira medalhista olímpica mulher
a conquistar um ouro olímpico na modalidade do judô, que era inédito até então no nosso país. Conquista. Então, a mulher de família muito humilde, simples, a primeira barreira que teve foi convencer os pais de que realmente tinha talento, é aquilo que queria seguir. E como em toda história de superação, ela é construída não só com vitórias, mas também com derrotas e desafios. Então, Sara, gradativamente, passou por várias etapas. Nas nossas pesquisas, ela sempre bateu na trave, sempre foi medalha de bronze, em Jogos Pan-Americanos, em Jogos Olímpicos, mas sempre atingiu aquela meta de classificação para uma vaga para disputar as Olimpíadas. E o auge da carreira de Sara foi o ano de 2012, que foi justamente o ano em que ela conseguiu conquistar o ouro olímpico. Em 2009, Sara foi considerada a atleta do ano no Brasil, através de uma votação de especialistas na área. Então, assim, tendo em vista todas as situações de ser família simples, humilde, as dificuldades do incentivo do esporte no Piauí, que são imensas, tanto que a gente não vê tantos piauienses se despontando no esporte, mas ela, sim, para nós, foi um exemplo de superação. Hoje ela tem um trabalho muito sólido, hoje ela se aposentou como atleta, né? Hoje ela trabalha mais nessa área social e como promoção do esporte no Piauí, do judô. E ainda teve, né, professor, ainda ser mulher, né, ser judoca, tudo isso, né, que superação, linda a história dela, né, e ficou conhecida aí no Brasil todo. E eu vou dizer, só conheci aqui por vocês, né, porque eu não sigo muito, assim, o esporte, né, e ainda tem uns, né, os esportes que a gente não tem essa divulgação, né, e é preciso ser divulgado, né, é importante, né, essas histórias, né, e ela, você está falando que ela tem um trabalho aí social, isso é muito bom, porque para o jornal achar que só tem futebol, e tem outros. E como toda superação tem aquele caminho árduo, não vai ser flores o tempo inteiro, né? Não existe a vida sem flores o tempo inteiro. Verdade. Muito obrigada, professor. Muito bonita a história. Por nada. Né? E com certeza ela deve inspirar muitos jovens aí relacionados ao esporte. Com certeza. Tem até um ginásio já em homenagem a ela, a professora Nádia, ela colocou aqui. Verdade. Obrigada aí, grupo 1, grupo 2. Nada. Quem é o grupo 2 aí que vai relatar? A pessoa que vocês escolheram. Bárbara, quer colocar aí? Vou fazer a chamada, né? Saber se é o 2 ou o 3. Fazer a chamada agora. Grupo 2 é professora Ana Cláudia, professora Humildes, Lena Moura, Minervina. É o grupo 2. Eu só estava olhando aqui para Minervina. Digo, será que a Minervina está... Minervina vai falar também. Ah, Jadileia. Boa tarde. Eu cheguei atrasada na aula, devido provavelmente à internet, né, na minha cidade, mas a gente decidiu falar sobre 2 piauienses de destaque, né? Nós ficamos em 2 linhas de pesquisa. Eu vou falar sobre um, mas a Helena e o Mildes vai falar sobre outro. A gente fez uma breve pesquisa e a gente achou bem interessante, não conhecia também, aprendizado é conhecimento novo para a nossa equipe, e eu acredito que para muitos do grupo, sobre a história do piauiense Aldenir Lemos. Ele foi destaque na revista Veja, em 2021, por ele ter uma história, né? Ele veio aqui do Piauí e se destacou em São Paulo, como são muitas histórias de muitos brasileiros. Ele disse que só sabia carregar saco de cimento e limpar sujeira. Em 1997, ele foi para São Paulo, isso há 24 anos, né, como ajudante de pedreiro. E lá ele foi se qualificando, fazendo curso no Senai, e conseguiu se aperfeiçoar, conseguiu juntar um dinheirinho, abrir uma empresa, e ele foi crescendo. Hoje em dia, ele é um empresário e tem mais de 500 funcionários. Então, ele é uma história também de sucesso, porque ele é uma história de sucesso, porque ele não foi assim só pelo estudo que ele cresceu, mas ele teve perspectiva de crescimento na vida dele e de ajudar outras pessoas.
porque na medida que ele foi crescendo, ele foi montando seu negócio e foi ajudando outras pessoas até hoje. Então, é uma das histórias de superação, e a Lena vai complementar o que eu já falei quase tudo. Não, gente, você falou foi tudo mesmo. Acontece aqui no Piauí, né? Muitas pessoas pobres, carentes, vão em busca de melhores condições em São Paulo. E aí, esse ajudante de pedreiro, né, servente, começou a trabalhar, mas quis mais e começou a fazer cursos e cresceu, montou sua própria empresa com economias e hoje ele tem 500 funcionários, ajudando aí 500 famílias e a gente achou bem interessante a história dele. Muito bem. E o que eu achei o que eu mais gostei foi de seu riso aí, viu? Quando você já contou tudo, eita alegria. E a Jodilia, né, assim, se vocês perceberam, né? Ela não conhecia. Olha, que bom que vocês, né, tiveram uma atividade aqui, a pessoa está ali do lado, tem um destacando de sua terra e a gente não conhece, né? Que bom que a gente pode proporcionar isso. Fico feliz. Aqui na minha cidade, eu sou aqui de Dois Pés, bem Maticos. Eu conheço uma família de 4 irmãos, eles eram vizinhos da gente, eles eram pessoas necessitadas, e eles passavam até, assim, a falta de alimento mesmo, eles não tinham. E eles foram para São Paulo também, em busca de melhores condições, hoje são donos de empresa, e construíram, assim, os pais deles não tinham casa própria, era aquela vida sofrida, hoje construíram mansão para os pais, ajuda a família, ajuda pessoas pobres, que são pobres, eles moram lá, são donos de empresas também. História de superação mesmo, vizinhos meu aqui, na minha rua. Que legal. Professora, Oi. professora, eu sou a mulher da história, né? Deixa eu falar aqui um relato também de um ex-aluno meu, né, de ensino médio. Maravilha. Ele é filho criado só pela mãe, e hoje eu considero ele um empresário. Ele mora em Floriano, que é uma cidade de maior porte, e ele abriu um salão. Ele não queria quase nada da vida. Eu fui conselheira tutelar em muitos momentos na infância dele. Ele passou por diversas vezes pelo conselho, pelo comportamento, com a mãe e vários outros problemas. E aí, no ensino médio, eu fui professora dele. E ele começou a melhorar no ensino médio. Nós descobrimos uns talentos que ele tinha. O meu projeto de espanhol, que eu já comentei para vocês, ele é muito bonito. E aí a gente botou para ele cantar e ele interpretou Maluma, aquele cantor que canta em espanhol belíssimo e lindo. E aí ele foi para Floriano e ele começou a cortar cabelo e hoje ele tem um salão grande e eu assim fico satisfeita quando eu vejo os stories dele, tem muitos seguidores. Assim, levou a mãe dele para lá, eles estão com um negócio bom. Isso é gratificante, a gente saber que saiu dessa cidadezinha pequena. A minha cidade é pequena, que eu amo, já falei para vocês, de 3 mil e poucos habitantes, e está crescendo, entendeu? São histórias que nos inspiram. Muito bem, que lindo, né? E um aluno, né, que pode servir depois, se trazer aí, convidar aí para algo, né, na escola, em algum dos projetos aí sobre o mundo do trabalho. Muito bem. Grupo 3. Falta Minervina falar. Tem Minervina ainda, é verdade, desculpa, professora. Eu sempre quis ver a Lena, né? Que a gente participa do grupo e eu nunca tinha visto assim, ela com a câmera aberta, muito interessante. Minervina, correndo toda hora. Gente, nós não pudemos assim ficar muito tempo, porque também eu não pude participar muito do grupo por conta que eu estava vindo da escola, né? Mas aí, quando a professora falou aí no conteúdo do estudo, eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas anônimas, né, nós não temos aí que viveram histórias tão bonitas e porque elas não estão escritas e às vezes a gente não se preocupa também de sistematizar isso, né? Essa questão aqui desse trabalho de hoje me fez pensar nisso, né? Que a gente precisaria ter mais registro, né? Dessas pessoas que têm essas histórias bonitas e não estão registradas. Aí, quando a gente vai, a gente só encontra as pessoas famosas, né?
E aí eu me lembrei aqui do professor Sinéia Santos, porque eu já tinha uma vez assistido a uma entrevista dele, também já participei de eventos com ele, pessoalmente. Ele é professor, né, pesquisador, escritor, né? Ele nasceu em Caracol, numa cidade chamada Campo Formoso, aqui no sertão, bem no sertãozão mesmo do Piauí. Não, eu vou ler aqui um trechinho de uma entrevista que ele concedeu à repórter Daniela Aragão. Então, ela questionou sobre de onde começou, né, o despertar dele para as palavras, né, para ele ser escritor. Ele colocou assim: eu morava no sertão de Caracol, num lugar chamado Campo Formoso, onde não havia água nem livros. A literatura que se fazia lá era oral. As pessoas contavam histórias à noite, debulhando feijão ou milho. Histórias muito pavorosas, mula sem cabeça, lobisomem. Uma noite, uma tia minha, chamada Odete, começou a cantar um folheto de cordel. Eu não sabia o que era cordel. Mas aquilo me impressionou de tal forma que comecei a chorar. Quando ela terminou a narrativa, eu estava em prantos. Ela ficou sensibilizada com aquilo e me perguntou sobre o que me levou a chorar. Eu disse: quando eu crescer, quero fazer isso. Ela respondeu: então, trate de aprender a ler. No sertão, não havia nada, não havia água nem escola. Aí a repórter fez outra pergunta: imagine sua ansiedade. Ele respondeu: no dia seguinte, procurei minha mãe e disse que queria aprender a ler. Ela começou a me ensinar as primeiras letras. Com curto espaço de tempo, eu já estava lendo. Quando cheguei a São Raimundo Nonato para estudar na escola, eu já sabia ler, escrever e contar. Pulei a alfabetização e entrei no primeiro ano C. Comecei a ler todos os folhetos de cordel que tinha em São Raimundo Nonato e até decorava alguns. Então, meu primeiro contato com a poesia começou ali. Então, eu acho uma história muito bonita, né? Porque ele também veio de uma situação muito difícil para a aprendizagem da leitura e escrita, né? E ele se alfabetizou e ainda conseguiu ser escritor. E o fato dele contribuir, né, com as pessoas, na minha opinião, eu acho que todo mundo que escreve alguma coisa está contribuindo com a humanidade. Então é isso, pessoal, para não me alongar muito, né? Linda história. E você fez uma pontuação importante. E às vezes a gente se destaca, né? A gente só lembra dos mais famosos. E às vezes tem aquela pessoa ali do nosso ladinho que tem uma história linda, a gente não conhece, nossos alunos não conhecem, não há registros. Que bom, né? Que a professora tocou nisso. E isso é muito importante, né? E já vi aí que você já está pensando, né? Como é que vai poder trabalhar, e dá para trabalhar em projeto de vida, né? Através lá do mundo profissional, que a profissão, você pode escolher várias profissões, né? Mas e fazer algo que goste também, se descobrir, né? No projeto de vida a gente se redescobre aí em algo, porque às vezes aquilo que a gente almeja muito pode não ser realmente o que a gente quer, né? Por isso que é bom fazer essas reflexões. Muito bem, professora. Vamos passar para o grupo 3, que depois a gente conta, né, Bárbara, aquela história. Se o grupo 3 não trouxer, né? Porque aqui até agora foi tudo também novidade. Grupo 3. O grupo 3 sou eu, Francisca, Marli, o José, e entrou mais outras, Alessandra, e eu esqueci alguém? Marli. Dulcimar. Isso. José William. Isso, falei de José. E aí, gente, eu estou ouvindo vocês falando aí de várias pessoas. A gente, no primeiro momento, a gente tinha pensado em falar, né, do João Vicente Claudino, né? E aí, depois a professora disse que era piauiense. E aí, a gente foi pesquisar e a gente encontrou várias. E a gente viu um pouco sobre a Jovita, né? A Jovita Feitosa, que é uma mulher que se alistou, né? Na época que mulher não tinha esse papel importante, mas nós decidimos falar sobre Esperança Garcia, negra, escrava, que é considerada a primeira advogada do nosso estado, né? A gente decidiu falar, não foi influência minha historiadora, viu? Foi Marley que deu a ideia. Já estou dizendo que não fui eu puxando a brasa para o meu espeto, mas aí a gente encontrou, né? Decidimos que nós iríamos falar dela porque
ela teve, né, um papel importante, né, gente? Ela né, Esperança Garcia, né, uma negra escrava, que hoje é considerada a primeira advogada negra, e ela ficou famosa porque ela escreveu uma carta, uma petição ao governador reclamando os maltratos que ela sofria. E aí, isso acontece em 1770, quando ela escreve essa carta, que é considerada essa primeira petição, né? Quem encontra essa carta dela é o historiador Luiz Motti, né? Isso em 1979, né? E aí, o que acontece, gente? Por conta disso, né, em 2017, né, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, vai publicar essa pesquisa intitulada Dossiê Esperança Garcia como símbolo da resistência da luta pelo direito, né? E aí o que é interessante é a carta dela, né? O que é mais interessante é porque ela para ser negra, escrava naquela época e tudo, ela ser alfabetizada, né? Isso é o quê? Isso é um divisor de águas, né, gente? E aí a carta dela diz assim: sou escrava da administração do capitão Antônio Vieira Couto. Ele me tirou da fazenda Algodões, né, que era aqui em Nazaré, viu, perto aqui de Oeiras, entre Oeiras e Floriano, local onde vivia com meu marido para trabalhar de empregada doméstica. Aqui não passo bem. O primeiro dos grandes sofrimentos é que meu filho sofreu muitas pancadas e é apenas uma criança. Chegaram a tirar sangue dele pela boca. Já comigo, não consigo nem explicar, mas para eles pareço um saco de pancadas, tanto que caí certa vez de cima do sobrado. Só escapei pela misericórdia de Deus. Já a segunda petição dela é que eu estou com os meus pecados para confessar há 3 anos, e mais 3 filhos para batizar. Peço pelo amor de Deus que olhe por mim e peço ao procurador para que me mande de volta para a casa de onde me tiraram, do lado do meu marido e da minha filha. De Vossa Senhoria, a sua escrava Esperança Garcia. Né? Então, a gente observa aí que é uma mulher, né, gente, que numa época completamente adversa, né, que não tinha, né, não tinha espaço, né, e ela vai aprender, primeiro diferencial, negra, escrava, aprender a ler, já é o diferencial, né, a mulher pancada. E nós temos muitas mulheres pancadas mesmo no nosso Piauí, viu? E aí ela escreve essa carta reclamando, reivindicando, né? E muitas vezes a gente vê hoje, a gente trabalha hoje mesmo, eu estava trabalhando com os meus alunos na aula de projeto de vida, né? E eu dizendo a eles, vocês vivem reclamando, se fazendo de coitado, gente. Às vezes a adversidade vem para nos fortalecer e vocês ficam se fazendo de coitada. Já pensou uma situação dessa? Né? E assim, a gente observa que ela teve, né, esse papel, ela foi ousada, como eu disse, acho que foi com a Minervina numa atividade anterior, né? Ela foi ousada, ela enfrentou, com certeza ela sofreu muito, ela apanhou muito, mas ela não se deixou abater, ela não se calou. E é isso que nós temos que ensinar os nossos jovens, né, a lutarem pelos seus direitos, a reclamarem, né, para que eles consigam, né, terem um futuro melhor. Eu queria saber se tem mais alguém do grupo que gostaria de falar. Marli. Isso. E, assim, ela é um modelo de resistência, de perseverança, né, de resiliência, por ser mulher, por ser negra, né, e despontar na leitura, ser ousada, como a Francisca colocou, e hoje tem muito reconhecimento a nível nacional, não só dentro do estado do Piauí. No Piauí foi instituído o dia 6 de setembro como o Dia da Consciência Negra do estado do Piauí, né, em homenagem à Esperança Garcia. Tem uma maternidade Nazaré do Piauí, que também recebeu o nome, né, de Esperança Garcia. Tem também o auditório da Universidade de Brasília, que é a UNB, né, que é advogado de direito, né, curso de direito, a homenagem à Esperança Garcia. O nome do auditório é Esperança Garcia, em homenagem a essa piauiense. Tem também o memorial, que antes no Piauí, em Teresina, era chamado Memorial Zumbi dos Palmares, hoje é chamado Memorial Esperança Garcia. Então, assim, tem muitos reconhecimento pela
contribuição que essa mulher piauiense teve à sociedade, né? Que legal isso, né? Identidade, reconhecimento de suas histórias, não precisa ir longe. Não é que a gente não vai deixar de conhecer as pessoas, né? Nacionais e tudo, mas a gente também precisa valorizar e mostrar que pessoas ali próximas a nós, né? Podem ter sucesso, né? Porque o que é ser bem-sucedido, né? Será que bem-sucedido é só ganhar dinheiro? Porque nossos jovens, eles pensam logo isso, né? Ah, tem que ganhar dinheiro. Mas eles vão ver que não chegar um momento que vai ter, se ganhar muito dinheiro, que algo vai fazer falta, né? Que é isso, né? Ajudar o outro, uma contribuição, deixar para a sociedade, certo? E muitos alunos de vocês, com certeza, vocês têm muitos alunos também que podem ser, né? Inspiradores, que hoje já se formaram, contribuem em algo, né? Fundou alguma empresa, alguma ONG, com certeza vocês, a partir de hoje, vão pensar que vocês vão encontrar, né, alunos das suas escolas que pode criar, né, pensar quem são as pessoas inspiradoras da minha comunidade, bem-sucedidas da minha comunidade, da minha escola, criar lá um corredor com as fotos, né, daquelas pessoas e fazer atividades, fazer esse resgate, né, como diz a professora, não tem, a gente não pensa, às vezes não está escrito. Hoje, pela manhã, o que nós queremos compartilhar, que a Bárbara comentou, era a história de uma senhora chamada Joana, né, Bárbara? Joana Henrique. Joana Henrique. E uma história muito assim, ela tinha tudo para dar errado, né? Mas, resumindo, né, ela foi morar num terreno que ela não tinha nada consigo, e muita gente foi criticando ela e querendo que chegara a incendiar a casa, e depois ela se mudou para outro lugar e acabou fundando uma vila, né? O nome da vila eu não lembro agora, porque nem a pessoa contou saber direito, porque ela disse que lembra dessa senhorinha pedindo ajuda. Fundou uma vila e depois ainda fundou outra, e foi considerada líder comunitária, foi convidada em outros países, né, para conhecer as ações dela. E nessa vila ela fundou a igreja e fez assim um processo, né? E ela não tinha nada, nunca teve incentivo de político, nem tinha dinheiro no bolso, tinha nada, era força de vontade, indo em busca, né, de patrocínio das pessoas e cada uma colaborando com o outro, né? Essa líder comunitária, né? Dessa vila, não sei se Bárbara lembra aí o nome, porque eu acho que não, eu não lembro do nome, mas eu lembro que ela foi muito perseguida no começo, tinha 7 filhos e ainda queimaram a casa dela quando ela tinha 7 filhos. A casa não, né? Uma casinha, esse terreno, ela teve que sair com 7 filhos. Então, assim, a crueldade, né? Só que ela sempre foi uma mulher muito proativa, lutadora, e aí acabou criando um espaço, e aí que deram para ela, e ela acabou ajudando muitas pessoas. Então, assim, são histórias inspiradoras, né? De pessoas que vêm no mundo e faz a diferença. Já tem o nome de uma escola, né? Nessa brincadeira lá que a professora contando, que lembra dela, foi perguntar, enquanto a gente estava no grupo, fui lá perguntar à minha mãe, que eu não lembrava de muito da história dela. Aí a vila, hoje é grande, e tem uma escola em homenagem a ela, né? A essa Joana Henrique, aí tinha uma sigla S de Souza, o nome era esse. E aí já descobrimos até escola, isso tudo no momento da nossa socialização, então é muito legal. E aí outros professores foram trazendo outros, né, e a gente sabe, assim, de professores, de advogados, assim como você trouxe de Esperança, né, é muito interessante, e a gente também vê, né, a força da mulher aí piauense, eu vejo muito isso nas histórias, que bom, né, esses exemplos. Eu acho que é uma atividade assim bacana, que cabe várias reflexões, que a gente não tratou nem da metade do que pode ser trabalhado, né, em projeto de vida aí, né, falando sobre as profissões. Mas é importante, né, para inspirar, né, como diz a professora Francisca. Às vezes a gente só reclama. Vamos parar de reclamar e procurar fazer o que é que eu posso fazer diferente, o que é que eu posso contribuir, né? E isso é importante, né, nossos alunos conhecerem. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Tem alguns alunos aí que eu sei também de alguns colégios que foram para as Olimpíadas da Matemática, já vi alguns professores comentando, então é muito importante mesmo estar trazendo essas histórias, e vocês trouxeram histórias riquíssimas, passando da área de esportes, né? Perceba como vocês chegaram até a área de direito, passou até pela literatura, né? O que Minervina comentou aí. Pode falar, professora Francisca. Hoje, na minha aula, teve uma aluna que veio assim, falou assim, disse, tia, eu tenho uma lojinha virtual de roupa de bebê.
Eu disse que legal, pois nós vamos falar sobre empreendedorismo. Já que você gosta disso, por que não a gente não buscar, a gente não trazer isso? Porque várias outras pessoas podem ser incentivadas, ou seja, uma adolescente que tem 17 anos, mas que já tem essa ideia, e provavelmente ela vai ser uma mulher de futuro. Por quê? Porque ela já está buscando, ela já está investindo, né? E é interessante isso. E a gente, né, agradece por compartilhar. E professora Francisca, com certeza, né, ela vai ser um exemplo aí de futuro, e com certeza as próximas aulas de projeto de vida que você vai fazer, você já vai buscando algo que vai também incentivar e colaborar aí nas ideias dessa aluna sua, né? A gente fica muito feliz que vocês estão no caminho certo, a gente percebe aqui pela fala de cada um, né? E a gente espera que estejamos, né, promovendo já junto com vocês, e que vocês estão sempre ficando motivados, né? A gente agradece muito, né, por estarmos aqui nos ouvindo, e a gente ouvindo vocês, porque é muito, né, é muito reflexivo, gente. E quando eu saio aqui das aulas, eu fico pensando também, o que é que eu posso fazer de diferente, né? E é esse o caminho, certo? Muito obrigada, né? E a gente vai aqui, já vai encerrando. Próximo encontro, a gente vai, como falar ainda de dimensão profissional, também vai ser uma atividade, né, mão na massa, mas um pouco diferente dessa, certo? E hoje, né, você já fez uma palavra inspiradora para alguém, né? Você já pensou, eu vou inspirar alguém? Porque vocês também inspiram os alunos. Vocês acham que cada dia, né, você inspira um aluno e você nem percebe. E às vezes ele é alguma coisa, eu fui fazer algum curso, hoje eu tenho uma lojinha, né? A partir de algo que você disse. E aí, como é que você diria hoje, se fosse encontrar um aluno seu, fosse falar na sua turma uma palavra que inspire seu aluno ou aluna em busca do seu sonho? O que é que você diria? Então, a gente vai aí, né, cada um de vocês, colocar aí no Mentimeter, que a Bárbara está colocando o link, certo? E fazer essa nuvem com essas palavras inspiradoras. O que é que você diria ao seu aluno? Que ele vai em busca dos sonhos. Vamos deixar essa nuvem muito bonita, né? Essa tarde agradável. Hoje é quinta, amanhã é sexta, vai ter fim de semana, e a gente só vai se ver terça-feira. Professora Maria de Lourdes, não está conseguindo colocar lá, professora? Lutar sempre, a resiliência, ó, estão se destacando essas duas. Aqui agora, aí porque deve estar carregando, às vezes acontece isso, no instante volta. A gente coloca, professora, para você. Que o mente às vezes está lento, ó, tá vendo? Aí ele dá uma atualizada aqui. Eu vou colocar aqui o outro do encontro, até ele carregar aqui, tá certo? Deixa ele ficar bem bonito aqui. Olha como tá ficando, ficou bonito. E cada cor linda, né? Porque esse aqui, vocês viram que é outro layout, certo? Aparecer aí para vocês. Então, resiliência, lutar sempre, perseverança, foco, nunca desista, lute, inspiração, determinação, possível, disciplina, né? E empreender. Muito bem, muitas palavras, né? Inspiradoras. Ficou linda a nossa nuvem. E foco se destacou aí. Realmente, quando a gente bota foco, a gente vai ali, cria uma disciplina, se determina, e a gente segue firme e consegue, né? Estar. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada, né? A cada um de vocês, certo? Nossa nuvem ficou linda. A gente agora se encontra aí na próxima terça-feira, certo? E eu passei tão rápido aqui que já foi por obrigada. Oi? Formas de autoavaliação também está aí no chat, a Bárbara está colocando.
A gente agradece, a gente sai feliz, né, por ouvir tantas histórias lindas e inspiradoras. Com certeza nós aqui, eu e a Bárbara e a Joelma, saímos também inspiradas. Nos vemos terça-feira, no penúltimo encontro, né, porque até o dia 29, né, que será o último dessa fase 2, e tenham todos um ótimo fim de semana e nos vemos na próxima terça-feira. Muito obrigada. E uma música, né, para a gente finalizar aqui. Tchau, pessoal. Tchau, professores. Bom descanso.